Olá, eu sou o professor Edmar Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Com a pandemia e o avanço da tecnologia, o Poder Judiciário brasileiro se modernizou rapidamente com o programa Justiça 4.0, inclusive com a realização de audiências por meio de videoconferências. Mas será que a digitalização no judiciário acolheu a todos de forma igual? Uma pesquisa recente e inovadora, desenvolvida aqui no mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale, acende o alerta para as tentativas e as barreiras invisíveis do chamado território digital. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos hoje a professora do curso de Direito e mestre em Gestão Integrada do Território, Rose Pereira. Rose, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, principalmente para conversar com você. Rose, o prazer é todo nosso te receber. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, na sua pesquisa sobre a Justiça 4.0, você fez uma distinção muito interessante e importante. Você optou por utilizar o termo acesso ao judiciário, em vez de usar a expressão mais ampla como acesso à justiça. Pode parecer bobeira, mas eu queria que você explicasse, para quem está nos assistindo, qual que é a importância dessa diferença, e como que isso se materializou na sua pesquisa? A escolha, pelo acesso ao judiciário e não acesso à justiça, ele teve muito a ver com o recorte metodológico. Porque enquanto o acesso à justiça pressupõe o acesso a uma ordem jurídica justa, o acesso ao judiciário ele vem numa dimensão tradicional e instrumental, e ele é visto, ele é tido como a porta de entrada, ao sistema de justiça. Então, na verdade, para que você tenha acesso à justiça, aí a gente considerando o judiciário, o acesso ao judiciário é essa porta de entrada. E é interessante, esse acesso ao judiciário. Na sua pesquisa, você usou como base teórica, entre alguns autores, o Rogério Resbert, para discutir, por exemplo, o conceito de desterritorialização, e também você usou a partir da geografia, para poder compreender o funcionamento desse processo judicial que ocorre dentro de um computador, vamos dizer assim, para quem está nos assistindo. Como que a geografia e os estudos territoriais te ajudou a pensar esse processo? Olha, contribuiu assim, de uma forma extraordinária, porque a gente tem que pensar o quê? De repente, com toda essa inovação tecnológica, e o Poder Judiciário não poderia ficar, o sistema de justiça não poderia ficar de fora. Então, com a implementação do processo judicial eletrônico, do balcão virtual, ou seja, sai dos prédios, sai da estrutura física, e as pessoas já não têm mais para onde ir, elas não têm mais que ir ao fórum. Claro que ainda há essa possibilidade, mas com o advento da Justiça 4.0, a tendência é efetivamente o prédio do fórum ser apenas um marco histórico, Vai ficar aí um divisor mesmo. Então, a gente começa a compreender e começa a pensar esse território agora de forma digital. Então, as pessoas, elas não precisam mais sair das suas casas, elas podem acessar o judiciário e aí sim ter acesso ao direito de ação e de defesa de onde quer que elas se encontrem. Então, a gente vai pensar isso. Então, toda vez que a gente fala no sistema de justiça, a gente pensa nos prédios, nos gabinetes, nas secretarias, Tudo físico, e a pessoa tem que se deslocar até lá. E hoje, praticamente, se nós formos considerar, o Poder Judiciário da Justiça Estadual, da Justiça Federal, ainda tem essa necessidade de ir ao prédio físico. Mas a gente pensa, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Hoje, praticamente todo o trabalho, quase 100%, ele é realizado de forma virtual. E aí, nesse novo território, esse território digital,
Como que a gente pode pensar aí a reorganização? Porque, por exemplo, no fórum, né, fisicamente, toda uma estrutura, tinha segurança na porta, os advogados, a secretaria, tinha o juiz, né, numa audiência, enfim. Então, ali estavam muito bem estabelecidas as relações. Sim. Nesse território digital, quem é que dita as regras? Como que funciona, né? Quais são os controles das fronteiras nesse novo território digital do judiciário? E aí a gente tem, né, ditando essas regras através de resoluções, de vários, implementando, né, vários normativos, o Conselho Nacional de Justiça. Então, todos nós da área jurídica, nós temos acesso, por exemplo, ao Justiça em Números, e que todo ano é publicado como que isso está, né, em termos de Brasil. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que vai ditando, né, que vai criando essas novas fronteiras, porque a gente pensa hoje o seguinte: se eu tivesse que fazer uma audiência no estado do Espírito Santo, eu teria que me deslocar até o estado do Espírito Santo. Hoje, eu faço do meu escritório, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, onde quer que eu... Claro que vem a Ordem dos Advogados do Brasil e tem umas estruturas e umas normativas aí, mas essas barreiras ou essas fronteiras, ou seja, aquela jurisdição, né? Olha, Valadares, a jurisdição vai alcançar estes e estes nessas localidades. E hoje essa coisa já não está mais tão delimitada assim. E é interessante, né? Porque se por um lado as fronteiras, elas físicas pelo menos acabaram, né? Ou estão acabando, você coletou, né, para fazer sua pesquisa, você fez uma coleta, né, de forma aleatória de centenas de fichas de atendimentos no escritório de assistência judiciária aqui da Univale, o EAJ, né, cobrindo aí o período de 2020 e 2024, né. Eu queria que você falasse um pouco do EAJ, né, para quem está nos assistindo entender o que é o EAJ e qual que é o perfil do público que procurou o escritório. Esse público, majoritariamente, ele enfrentou dificuldades para poder acessar esse território digital? Sim, o escritório de assistência judiciária, como você bem colocou, é um escritório de assistência judiciária do curso de Direito da Univale e é o laboratório, né, dos alunos a partir do 5º, 6º período. Eles já começam a atuar lá mesmo. Tem aqueles advogados, né, que são os instrutores, que são os supervisores, mas que na prática o aluno está atuando, ele está aprendendo, né, a fazer esse exercício. E o público, né, que vai acessar, porque segue mais ou menos a mesma estrutura da Defensoria Pública, então tem uma faixa etária, né, uma faixa de renda, tem uma faixa de renda que é até 2, 3 salários mínimos, porque o escritório não capta nenhum recurso financeiro dessas pessoas, muito pelo contrário, né? Ele auxilia essas pessoas em várias demandas. E, majoritariamente, ele é procurado por mulheres, e essas pessoas, elas vêm, na nossa pesquisa, foram 1.144 processos, entre processos ativos e arquivados, e a gente fez uma escolha aleatória de 286 processos, em que a gente coletou esses dados dessas fichas, e aí sim, a gente verifica que a grande maioria é de periferia, né? Então, enquanto a tecnologia rompeu com a distância para muitos de nós, para eles continuou do mesmo jeito, porque eles precisam se deslocar até o escritório de assistência judiciária, inclusive para participar de audiência. E o grande, né, o que entendo que é grave aí, é a questão essas pessoas, o professor Edmar, elas usam o celular. Elas não têm um notebook, um tablet, elas não têm essas ferramentas. E são celulares que não é uma tecnologia, né, de ponta, que eles vão ter acesso a vários mecanismos. Então, para ele participar de uma audiência, ele recebe um link,
orientando que ele tem que baixar, né, um aplicativo, que ele tem que se identificar dentro desse aplicativo, que ele tem que colocar o horário da audiência que ele vai participar. Então já começa aí essa barreira, porque ele não consegue fazer isso sozinho. Então a gente conseguiu levantar no EAJ que muitos estagiários, se aquela pessoa não podia sair da casa dela por questões de saúde, né, o estagiário tinha que ir à casa dela, levar o aparelho para que ela pudesse participar da audiência, porque ela sozinha não conseguiria fazer isso. Esse seu relato é importante, né? Porque assim, isso significa que boa parte deles, né, se não me engano, sua pesquisa fala que cerca de 90%, né, desses assistidos, eles tinham essas dificuldades técnicas, vamos dizer assim, né, de participar. Isso. E aí você até falou da questão da falta do aparelho. Mas quais são, né, de forma geral, né, para além da falta de um aparelho adequado, a dificuldade, né, que essas pessoas têm para participar, por exemplo, de uma audiência, né? É a questão, né, da internet, de não saber usar. Como que fica isso? Olha, passa, né, passa pela falta de uma internet de qualidade, né? Ele usa dados, pacote de dados, e as plataformas, né, normatizadas para esse tipo de prestação de serviço judicial, elas exigem um aparelho, uma internet de qualidade, tanto que quando recebem o link, eles são advertidos de que não pode cair o sinal, de que não pode isso. Então, na verdade, essa dificuldade, ela está presente, sabe? Ela atendeu esse avanço tecnológico, ele realmente deu celeridade, né? Encurtou distâncias, as pessoas não precisam mais se deslocar, mas de um outro lado, ela demonstrou e apresentou para a própria sociedade aquelas pessoas que são vulneráveis digitais. Ou é porque não tem letramento digital, porque não sabe manusear nenhum aparelho, sabe ligar e mal, né, receber uma mensagem e responder. E elas não têm internet de qualidade nas suas residências, como muitos de nós. Então, na pesquisa, a gente coloca esse paradoxo. O juiz, o promotor, os assessores, né, eles estão onde quer que eles estejam, mas eles têm todo esse aparato tecnológico e muitas vezes proporcionado pelos próprios tribunais. Enquanto o jurisdicionado, né, em situação de vulnerabilidade, ele já vive uma situação de vulnerabilidade econômica, né, de uma série de necessidades, e ele agora se deparou com mais uma, né, com essa fragilidade, que o impede muitas vezes, ele tem vergonha, né, até de relatar esse tipo de coisa. Isso é importante, né, Rosa? Porque assim, se a gente parar para pensar, né, de fato é isso, é uma demonstração da diferença aí mesmo de condições econômicas, né, porque a priori quem tem, né, condições econômicas vai ter um celular, né, mais moderno, vai ter uma internet, vai, né, assinar um plano de internet, né, mais veloz, enfim. E ainda que não esteja, né, no lugar físico, mas onde ele estiver, onde ele frequentar, a princípio tem isso, né. Sua pesquisa, ela apontou, né, pelo que está na sua pesquisa, que você conseguiu mapear mais de 100 bairros, por exemplo, que essas pessoas moram, né, mas boa parte desses assistidos, né, que são as exceções a quem não tem, né, todo esse aparato, na periferia de Governador Valadares. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como que essa distância geográfica, né, essas periferias, o fato de morar nas periferias, né, aliada a essa falta de conexão, vai agravar aquilo que você chamou de indícios consistentes de exclusão digital. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, olha só, vários bairros, né, foram identificados com um número maior de pessoas que vão buscar assistência judicial lá no EAJ. E o que ocorre? Muitas vezes eles não têm condições financeiras de se deslocar até o EAJ, que funciona ali no bairro, no Vila Bretas, né? Onde é ETIT, no prédio da ETIT. Então, muitas vezes, o próprio EAJ tem que fornecer esse recurso. Então, eu estou falando de coisas mínimas, básicas. Então, quando a gente pensa isso, né,
como que você consegue pensar que ele tem um equipamento de qualidade, uma internet de qualidade? Então, as audiências em que essa presença é obrigatória, invariavelmente, eles precisam se deslocar até a OEAJ. E lembrando que o OEAJ tem que ter uma estrutura, e tem, por quê? As testemunhas das partes, elas não podem ficar no mesmo ambiente que o advogado. Ela não pode estar lá. Sim. Ela tem que estar numa outra sala, né? Ela não pode ter pessoas lá para poder, né, para não interferir nos seus depoimentos. Então, quem pode ficar aqui comigo seria só você, que é meu cliente. Mas as testemunhas, elas precisam estar num outro local, né, para que não comprometa, né, esses depoimentos. E se ele ficar na casa dele, a responsabilidade pela manutenção da integridade do equipamento, do funcionamento é dele, ou do advogado. Então, assim, o que a gente pode pensar é que acaba que, para esse público mais vulnerável, né, acaba que, em vez de irem para o fórum, eles acabam indo para a estrutura do escritório. Ou para o escritório do advogado, sim, ou para o EAJ. O EAJ tem salas, né? Sim. E aí, se o juiz, né, a gente vê isso acontecendo na mídia, né, que as pessoas divulgam, mas, por exemplo, se o juiz perceber que ele está no mesmo, olha, a gente está aqui, e ele está, né, do lado, e se o juiz perceber, ele suspende a audiência, ou o depoimento não será tomado por conta, né, dessa incomunicabilidade que tem que existir nesse momento. Isso é interessante, né, porque você também fala lá na sua pesquisa sobre o fato do Conselho Nacional de Justiça ter incentivado, né, os chamados pontos de inclusão digital, né, que a princípio eu estou entendendo que é para fazer isso que acaba sendo feito nos escritórios, né? Na sua visão aí como pesquisadora, profissional, né, da área do direito, qual que é o papel, então, assim, né, dos escritórios, dos EAJs, como o da Univale, né, das instituições de ensino, e dessas novas salas físicas, né, que seriam criadas aí, né, pela estrutura do judiciário, para garantir aí o princípio constitucional, né, da inafastabilidade da jurisdição, né, do acesso das pessoas à justiça na prática? Na conclusão da pesquisa, a gente, né, sugere, se eu posso falar assim, né, a inclusão desses pontos em alguns bairros com a assistência do escritório de assistência judiciária, porque teria que estar lá pelo menos 1 ou 2 estagiários, mas o EAJ funciona porque nós não temos pontos de inclusão digital instalados em Governador Valadares, não temos em Ipatinga, ou seja, na região aqui, nós não temos. Para você ter uma ideia, no CNJ em números de 2024, foram detectados 416 pontos de inclusão digital no país. E Minas Gerais, um estado tão extenso, só 16 pontos de inclusão digital. E que eles, a princípio, foram instituídos muito para atender aquelas localidades onde não havia o fórum físico, né? O prédio do fórum, sabe? Mas com o passar do tempo, verifica isso. Então, assim, mas o fórum de Governador Valadares não tem um lugar lá? Tem, né? A testemunha pode se dirigir para lá. Mas aí o que ocorre? Há uma quebra, porque o advogado vai ficar no seu escritório, o cliente vai prestar depoimento, ele vai para o fórum, as testemunhas irão para o fórum, ou seja, é uma forma também de exclusão. Sim. Que as pessoas não têm uma assistência, né? Ela não está... você vai ao médico e quem te atende é o estagiário, né, de medicina, há uma grande distância, né? Então, me entende, assim? Sim. Eu quero deixar claro isso. Então, a própria sociedade, o poder público, as instituições, e a Univale tem feito isso, né? O escritório de assistência judiciária atende muitos casos, uma média de 500 casos por ano, de processos. Sim. Fora aqueles que vão lá e que né, o conflito é solucionado ali dentro do próprio AJ sem a necessidade de judicializar.
Então a gente percebe assim, a quantidade de pessoas que necessitam desse tipo de olhar, né? Desse olhar cuidadoso mesmo, da sociedade, do poder público, das instituições, porque, do contrário, a gente só criou mais uma forma de exclusão, né? Isso só veio... Tentando incluir pela tecnologia, acaba excluindo, né? Excluindo. Uma pergunta que eu queria, né, fazer para você dentro dessa lógica é como que a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem se posicionado em relação a esses avanços que precisam, né, ser feitos. Né, quando você fala aí, né, que a testemunha e o cliente vai para o fórum, né, e o advogado fica no escritório. O promotor fica lá na sala dele, né, no prédio, né, que a gente tem um prédio aqui. O advogado no escritório dele, sabe como? Todo mundo conectado né? em lugares diferentes. Isso, em lugares diferentes. E aí esse cliente, esse testemunho pode ficar inseguro, né, pelo não ter o profissional. Ficam inseguros, com certeza. A OAB de Governador Valadares, que é a 43ª subseção, ela tem salas com essa finalidade, inclusive para atender aqueles advogados, né, que em algum momento vêm de fora, ou mesmo de Valadares, que não tem, né, todo um aparato, que podem utilizar essas salas que estão lá disponibilizadas com a internet, com, né, boas máquinas, câmera, porque tem que ter câmera, você não pode desligar em momento algum, sabe? Você fica, aí você imagina assim, a testemunha chega, aí o juiz identifica, fulano, ciclano, beltrano, mas aí o juiz avisa para a testemunha, olha, os senhores serão colocados numa sala de espera. Aí ele pensa, mas que sala de espera, né? E aí corta, né, a visibilidade dele daquela sala de audiência. E ele, se ele estiver sozinho, ele acha que o sinal caiu, que ele já não vai mais poder prestar o depoimento. Isso impacta, né, diretamente no processo, né? Rose, para a gente ir, né, caminhando já para o final, o seu mestrado foi em Gestão Integrada do Território, né? Isso. Você fez essa pesquisa vinculada ao mestrado da Univale. Como que essa abordagem, né, dos estudos territoriais pôde te ajudar a fazer essa discussão, né? Pensar aí essas políticas públicas locais, essas questões, né, que o Poder Judiciário precisa lidar com elas para que, de fato, a justiça chegue na ponta, né, e seja inclusiva, né, para todos. Olha, o mestrado em Gestão Integrada do Território foi assim, eu advogada, pensando, né, dentro de uma caixinha, e de repente eu estou no mestrado de Gestão Integrada do Território e comecei a compreender, sabe quando abre? Era como se alguém abrisse uma cortina para o mundo para mim, porque você começa a entender melhor essas questões, né? Todas essas questões, por conta da interdisciplinaridade, por conta do estudar o território. Aí foi quando eu descobri que território não era aquilo que eu tinha aprendido lá no ensino médio e tal. Porque tudo é território, né? Então, quando a gente fala de um território digital, ele existe. Ele não é algo abstrato, né? Ele é um lugar. Só que as regras, a forma, né, de tratar esse território, que elas vão sendo alteradas, mas é um lugar. Só que muitas vezes é um lugar que, por estar tecnologicamente em plataformas digitais, muitas pessoas ainda têm dificuldade de identificar. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, uma experiência ímpar mesmo. Eu tive a felicidade, né, de ter o professor Aruf como orientador, você como professor. Então, eu recomendo, porque realmente eu sou hoje a Rose antes do mestrado e a Rose depois do mestrado. A minha compreensão de vida, né? Eu sempre trabalhei com essas periferias, com essas pessoas, eu sempre entendi que o que eu recebi eu tinha que devolver para a sociedade, eu tento devolver dessa forma, mas isso me fez olhar para isso com um olhar muito melhor. É muito interessante, né? Porque o mestrado, de certa forma, vai potencializar, né, isso que já é feito, né? Como que contribui. E principalmente para a pesquisa, né? Sim. Porque se num primeiro momento você não consegue entender isso,
Mas, de repente, isso fica muito claro, principalmente, né, recebendo toda a orientação, né, dos docentes do mestrado em Gestão Integrada do Território. Muito bom, Rose. Muito obrigado pela sua presença aqui na Nossa, eu que agradeço muito. Foi um prazer, viu, te receber. Mesmo. Eu que agradeço. E também agradeço você que nos acompanha, sugiro, né, que você assista as demais edições do ED Pesquisa no YouTube da Univale TV. Você também pode assistir, né, todos os programas do ED Pesquisa no canal da Univale TV, né, basta você acessar na sua televisão o canal 3.2, que você acompanha a programação da Univale TV, e também sempre às quintas-feiras, às 14 horas, na TV Leste, quando nós temos o nosso programa toda semana às quintas-feiras. Então, conecte a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.